Aleluia. Você pode orar em línguas um pouco? Te amamos, Senhor, Tu és tão precioso, nós te amamos. Chora, blaraço, cantara, blaraço, cantara, blabraço, cantara, blabraço. Chora, blabraço, yarabraço, cantara, blabraço, yarablabraço. Chora, blabraço, cantara, blaraço, yalarabraço, cantara, blabraço. Shoyara blabraço, cantara blabraço, cantara blabraço. Soyara blabraie, cantara blabraço, cantara blabraço, yara blabraço, yara braço. Cheira blabraço, cantara blabraço, cantara blabraço, cantara blabraço. Shoyara loco ajuda. Ora blabraço, cantara blabraço, cantara blabraço, cantara blabraço, cantara blabraço, yara blabraço. Ora blabraço, cantara blabraço, cantara blabraço, cantara blabraço, yara blabraço. Cheira pra você espiritual. Você é um ser espiritual. A palavra de Deus diz: enchemos do Espírito. Ora blabraço, sede fervoroso. Ora blabraço, yara blabraço, cantara blabraço, yara blabraço. O que ora em línguas está bem, graças a Deus. Fala mistérios com Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar um pouquinho, amado. Aleluia. Obrigada. Aleluia. Amados, nós podemos orar em línguas. Nós podemos cantar em outras línguas também. Línguas são uma maneira sobrenatural que o próprio Deus nos deu para nos comunicarmos com Ele. Amém? O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que é para os dias atuais. É para a igreja. Amém? É para mim que creio. Então é uma ferramenta que o Senhor nos deu para que nós possamos estar sensíveis. Porque nós estamos nos últimos dias. E é preciso que a gente fique ligado. Amém? Conectado em espírito, porque o tempo está passando muito rápido e nós não podemos estar distraídos. Nós precisamos estar fervorosos. Nós precisamos estar embriagados, não das coisas desse mundo, não das coisas que nos levam para as obras da carne, não só das coisas naturais, mas embriagados, cheios do poder de Deus. Amém? Aleluia! E nós precisamos orar em línguas, amados. Nós precisamos orar em línguas. Nós precisamos orar em línguas. Porque o Senhor, Ele tem sempre uma oportunidade para as nossas vidas. Mas Ele diz, eis que estou à porta e bato. Nós precisamos estar despertos, atentos, vigilantes. Amém? Aleluia! Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, porque você nos deu tudo, Senhor, que diz respeito à vida e à piedade, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas tuas grandiosas promessas. Obrigado, Senhor, por todo o bem que o Senhor nos deu em Cristo. Obrigado, Senhor, por respostas das nossas orações, pela autoridade no nome de Jesus que foi concedida à igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor acampa os teus anjos ao nosso redor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor das possibilidades, o Deus do impossível, trabalha agora mesmo por nós. Obrigado, Senhor, porque quando nós clamarmos a Ti, Senhor, o Senhor nos responderá, Pai. O Senhor anunciará coisas grandes, Pai, que nós não sabemos.
Obrigado, Senhor, porque nós temos o Teu Espírito que é o nosso mestre. Espírito Santo, você é Senhor das nossas vidas, você é Senhor neste lugar. Nos ensina nesta noite, nos mostra o que está no coração de Deus para que nós nos alinhamos à vontade do Senhor, Pai. Porque, Pai, nós estamos aqui consagrados a você, porque entendemos, Pai, que vale a pena te servir, Pai. Vale a pena te honrar, vale a pena te adorar, vale a pena viver para ti, vale a pena, Senhor, seguir os passos de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por tua presença, Senhor, e por tua provisão para as nossas vidas nessa noite. Santo Deus, nós te amamos. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu gostaria que você fosse lá em Filipenses 2. Vamos abrir a palavra de Deus e meditar um pouco. Aleluia. Filipenses 2 diz assim, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele é o rei, amado, mas ele assumiu uma forma de servo. Ele tinha este sentimento, ou esta atitude, ou esta disposição mental. Filho de Deus, mas veio para servir. Ele foi obediente e obediente até a morte de cruz. Ele não se poupou. Ele foi até o fim em obediência. Amém? E ele era Deus, mas ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ele não ficou falando por aí, eu sou filho de Deus, eu não preciso fazer isso não. Vocês tudinho aqui é que estão precisando. Para os discípulos, né? Vocês aqui tudinho é que estão precisando, mas eu já tenho tudo. Ele não teve esse sentimento. Ele veio para dar suporte. Ele veio para pagar o preço. Ele veio para servir. A humildade, ela também é expressa através do servir. E se nós olhamos para Jesus, a vida de Jesus, nós podemos ver quem Deus é. A palavra de Deus fala que Jesus é a expressa imagem de Deus. Então nós podemos entender quem Deus é olhando para Jesus Cristo. E nós podemos também tomar como exemplo, porque aqui ele fala: tende em vós o mesmo sentimento. Ou seja, os nossos pensamentos, eles vão determinar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, se o nosso coração estiver alinhado com a palavra de Deus, se a nossa vontade for fazer o querer dele, se o nosso desejo for obedecer às ordens que ele tem dado para nós, estar disposto, porque não é só obedecer para que as pessoas me vejam. Não é só obedecer porque eu almejo chegar a certo patamar e ter uma influência, mas é obedecer porque eu amo ao Senhor. É obedecer porque grande foi o preço que Ele pagou para a minha vida. E agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa nova vida que nós vivemos para a glória do Filho de Deus. Nós vivemos e nele nos movemos, e nele existimos, e nele, por meio dele, por causa da graça dele, por causa da força que ele nos dá, nós podemos todas as coisas. Então, nenhum dos mandamentos do Senhor, eles são penosos. E se você perguntar onde você quer chegar, e sobre o que você está falando, eu estou falando sobre humildade. Eu estou falando nessa noite, foi o que veio ao meu coração, a inclinação quando eu estava orando, sobre servir a Deus, sobre manter um coração guardado para o Senhor, consagrado.
para o Senhor, amém? Viver em santidade, separado, mesmo que todo mundo, possa ser que esteja até no cantinho por causa de viver para Cristo, porque você decidiu não mentir mais, você decidiu não trapacear mais, você decidiu não andar expondo o seu corpo como as pessoas fazem. Hoje as mulheres andam, parece um açougue, mostrando a carne por aí, e porque nós vivemos de uma maneira santa, as costureiras, quando a gente vai, elas riem de nós, mas você é tão nova, não precisa disso tudo não. E se a gente vai numa loja e diz, assim você não vai agradar seu marido, não. Não é assim que as mulheres agradam seu marido. Mas, amados, se nós decidimos honrar a Deus, o Senhor vai sempre nos honrar. Amém? Independente do que as pessoas estejam pensando, nós vamos escolher a melhor parte. Nós vamos sentar aos pés do Senhor e ouvir tudo o que Ele tem a dizer. Nós vamos considerar a presença dEle na nossa vida. Nós vamos considerar o preço que foi pago por nossa vida. Mesmo que muitas vezes a nossa carne deseje fazer outra coisa, mas nós temos um dono. Nós temos um Senhor. Nós temos o Rei da Glória nas nossas vidas. Nós nascemos de novo. Nós recebemos a vida dele em nós. Nós somos separados para ele. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. E nós não vamos dar a nossa boca para fazer coisas que todo mundo está fazendo, falando. Nós não vamos emprestar o nosso pensamento, porque o nosso pensamento não é lata de lixo, para pensar coisas ruins sobre nós mesmos e ruins sobre as outras pessoas. Nós vamos pensar o melhor acerca das pessoas. E mesmo que a gente erre, a gente pode ter um advogado. Nós temos um advogado. Jesus Cristo o justo, ele nos perdoa e ele nos purifica de toda a injustiça. A mão dele está erguida para nos levantar. Há um socorro em tempo oportuno. Então, se errar, levanta e corre para ele, pede perdão e restaurada vai estar a comunhão. E segue adiante e corre, corre, porque estamos nos últimos dias, amados. E as pessoas vão ver Jesus Cristo através das nossas vidas. Nós podemos todas as coisas com a força que Ele nos dá. Então, nós podemos viver em santidade. Nós podemos viver mostrando os interesses dele. Nós podemos viver exalando o bom perfume dele. Nós podemos viver em alegria. Nós podemos viver em paz. Nós podemos viver em saúde. Nós podemos viver em festa. Nós podemos reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Você é dele? Você ama a ele? Então ele diz que aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. Amém? E ele, no versículo ainda aqui em Filipenses 2:8, diz assim: a si mesmo se humilhou. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, eu gostaria que você fosse agora comigo aqui em João. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. João 6:38. Diz assim: porque eu desci do céu. Isso aqui é Jesus falando para os discípulos. Não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E eu queria que vocês fossem comigo em João 5:30.
Jesus disse que não desceu do céu para fazer a vontade dele. E uma vez, quando a gente foi fazer um rema, o pastor Buddy, ele nos ensinou a matéria fruto do Espírito. E ele ficava perguntando: irmã, você é dono do seu nariz? Quem é dono do seu nariz? Aí alguns levantavam a mão. E eu me lembro que a Eduardo levantou. A gente estava aprendendo. E ele disse, você não é dono mais do seu nariz. Porque Jesus, ele pagou o preço, não só pelo seu nariz, como por você todinho. Então agora você tem um dono, você tem um Senhor. E a palavra de Deus diz, por que me chama Senhor, Senhor, e não fazes a minha vontade? Mas, como o pastor Tarcísio ministrou domingo passado, essa palavra não é para te condenar, essa palavra não é para te colocar para baixo, mas é para colocar para você e a mim também para cima. É para que nós estejamos bem atentos em como estamos vivendo. A cada dia precisamos permanecer, perseverar. Amém? Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque o Senhor, ele vem nos buscar uma igreja gloriosa, uma igreja bonita, uma igreja santa, uma igreja irrepreensível, uma igreja sem mancha, sem mácula, adornada. Vocês já viram as noivas? Elas passam o dia lá se adornando. Ontem o pastor Wagner fez um casamento, né? Então as noivas vêm, que chegam quando o noivo vê, tem que segurar as pernas. Tem uns que se emocionam porque ela passou um tempo se embelezando para ele. Separada de tudo, parou tudo para ficar bonita para aquele grande dia. E nós somos a noiva de Cristo, amém? Aleluia, Ele está vindo nos buscar, mas e precisamos estar prontos, amém? Vivendo em santidade. E aqui em João 5,30 diz, Jesus falando ainda, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Não é tremendo isso? Isso aqui não era um discípulo, era Jesus, o Filho de Deus, que também é Deus. Ele disse que não procurava a própria vontade dele. Mas o que nós vemos nos dias atuais é os filhos procurando a própria vontade deles, os pais procurando suas próprias vontades, os patrões procurando o que é que eu ganho com isso, e os empregados dizendo, e o que é que eu ganho com isso? Então, Jesus abriu mão dos interesses dele em serviço do próximo, em serviço de mim e de você. Ele abriu mão da vontade dele para fazer a vontade do Senhor, de Deus, do Pai, amém? E isso é exemplo para as nossas vidas, aleluia. Muitas vezes não há um preço a ser pago, há um preço de buscar mais a palavra de Deus, há um preço de obedecer, porque o amor, ele está sempre servindo. O amor, ele edifica, amém? Mesmo quando pessoas não conhecem ou não estão no mesmo nível, nós descemos de nível e somos suporte para que, orando pela vida daquela pessoa, não tem um preço? A Bíblia diz, ore pelos inimigos. A nossa carne não quer orar pelos nossos inimigos. A nossa carne não quer presentear os nossos inimigos. A nossa carne não quer investir tempo nas pessoas que estão falando mal da gente. A nossa carne não quer, às vezes, nem mesmo amar os amigos, nem mesmo, às vezes, amar o de casa, o que eu quero. Aqui vai ser o que eu quero. É o meu tempo de assistir TV, então ninguém vem aqui assistir, não. Mas, às vezes, nos sites, na vida virtual, aí no Facebook, nas redes sociais, é maior amor, curtindo amor, mas nós precisamos ter o amor na nossa vida de verdade, na nossa realidade também, não só em palavras, não só de língua, mas de fato e de verdade. Nós somos capacitados a amar, porque Ele nos deu o amor dele.
Amém? Então nós vamos fazer assim como Jesus. Jesus era mestre e era Senhor, mas ele lavou os pés dos discípulos. E ele disse: vocês dizem que eu sou mestre, eu sou Senhor. E eu sou. Mas siga esse exemplo. Amém? Aleluia. Aleluia. Diga aleluia. Glória a Deus. Vamos lá em Provérbios. Amados, nós somos servos. Diga, eu sou servo de Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor. Nós somos servos. Nós somos servos. Oh, que honra é ser servo de um bom Deus. Que honra é servi-lo. Que honra é viver para Ele. Nunca vai haver dano, nunca vai haver prejuízo. Que honra é obedecê-lo. Que honra é colocar a nossa carne em linha com essa palavra. Amém? E em Provérbios 8:13 diz assim: o temor do Senhor. Provérbios 8:13. Diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Temer ao Senhor é odiar o mal. Não as pessoas, amém? Mas odiar a prática do mal. Tudo que não é a vontade de Deus. E a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Como nós precisamos vigiar a nossa boca, não é, irmãos? Se a gente pegar um pensamento e deixar aquele pensamento ficar, nossa boca pode até contra nós mesmos. Você sabe que pessoas inseguras são pessoas que elas escutaram coisas ruins acerca delas e elas agarraram isso. E o diabo é que quer trazer insegurança para as nossas vidas. Eu já fui uma pessoa muito insegura. Só que o diabo dizia muitas mentiras para mim e eu acreditava. Até o dia que eu conheci a palavra. Eu fiz o rema. Mas se você está aqui e você ainda não fez o rema é a palavra de Deus pura e genuína. E essa palavra pode transformar a sua vida, a sua família, o seu ministério, o seu negócio. E aonde você for, ela vai transformar, porque Jesus está vivo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele opera milagres. Não existe drogas que resistam, não existe depressão que resista, não existe doença ou nome que seja maior do que o nosso Senhor. Ele é maior e Ele está conosco e Ele nos deu fé para vencermos o mundo. Então nós podemos nos cingir de força e fortalecer os nossos braços por meio da fé, amados. A mulher virtuosa lá em Provérbios 31 diz que ela se cingiu de força. Ela é uma mulher forte. Por quê, amados? Porque ela conhece um Deus forte. Os homens também são fortes, porque o Senhor é a fortaleza da nossa vida. E nós não precisamos ficar com medo sobre o futuro, porque é só clamarmos, é só pedirmos e Ele nos responderá. Ele nos anunciará as coisas que nós não sabemos. Ele proverá força para realizarmos o que não podemos. Aleluia! Então ele mentia para mim, eu acreditava tudo, mas quando eu fiz o rema e eu aprendi a realidade da nova criação, que dentro de mim havia uma vencedora, que tudo aquilo que eu acreditei um dia era tudo mentira, mas que Deus já tinha me libertado. Que eu podia olhar para as pessoas, eu podia comer na frente das pessoas, nem comer, a colher não entrava. Eu errava a boca. Eu me tomava banho de suco. Eu passava fome para não comer porque tinha vergonha. Não falava com ninguém. Era uma caixa de doença. Porque só falava em doença porque o diabo só colocava pensamentos ruins em mim. Do jeito que você pensa, assim você é. Isso é a palavra de Deus que diz em Provérbios 23. Vamos abrir lá. Então, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. E Provérbios 23.
6, não é o 7. Provérbios 23, 7 diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Eu me imaginava uma pessoa doente, eu me imaginava uma pessoa fraca, eu nem dirigia, eu não pensava que eu era capaz de dirigir. Pode ser que sejam outras áreas que o diabo tenha mentido quando você era pequeno, dizendo que você não era capaz de fazer um curso, ou capaz de casar, ou capaz de passar numa faculdade, mas seja o que for que o diabo está trazendo, pensamentos mentirosos, vamos temer ao Senhor. E como é que eu temo ao Senhor? Obedecendo. Jesus, ele obedeceu. Ele não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Ele sabia o que estava escrito. E se Jesus, amado, sabia o que estava escrito e pôde resistir o diabo na tentação lá no deserto, sabia que Jesus falou para o diabo quando o diabo veio mentir, enganar ele, para fazê-lo tropeçar, para fazê-lo parar, para fazê-lo desistir. Ele conhecia as escrituras, amados. E vamos lá, aqui em Mateus. Vamos ver como Jesus se portava. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso mestre, ele é o nosso alvo. Aleluia. Mateus 4:1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amados, é vital, é a nossa vida que está em jogo. Quando o dia mal chega, você já deve, e eu já devemos estar preparados. Nós devemos estar prontos, cheios da palavra. Amém? Porque a Bíblia diz que existe um dia mau. Não é que eu estou profetizando que vai chegar, mas se ele pode chegar. E se ele chegar, o maior, e nós sabendo quem nós somos, se a tentação chegar, se a doença chegar, se as calamidades chegarem, nós não vamos desistir, porque quem tem o Senhor não desiste nunca. E sempre vence. E o Senhor faz andar sobremaneira, altaneiramente. O Senhor levanta a tua cabeça. O Senhor faz milagres nos dias de hoje, mas é como o pastor Eduardo falou, é preciso que a gente creia. Porque Deus, ele se move por fé. Porque fé agrada a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creiam que Ele existe. E também que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, mas nós não... A palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Mas não diz que é de todos. Mas nós precisamos estar afogueados do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, conversando com o Espírito Santo, como o pastor Tarcísio nos ensinou no domingo passado. A ministração dele já deve estar no Facebook e eu lhe recomendo, se você já ouviu, escutar de novo, se não ouviu, você tem uma oportunidade de ser abençoado com a palavra de Deus. Amém? Porque ela é eterna. Então, amados, nós precisamos estar nos enchendo do Senhor, da palavra do Senhor, porque senão nós não vamos conseguir resistir. Assim, se eu marcasse, por exemplo, se eu marcasse uma faxina para as mulheres e dissesse assim, a faxina vai ser domingo que vem. Agora tem um negócio, ninguém come. Não era jejum não, não come mesmo. Aí, a semana todinha, eu quero todo mundo, as mulheres aqui de 1 hora para fazer a faxina. Você acha que você teria condição? Nós somos o que comemos. As nutricionistas falam isso. Se a gente come coisa besteira, é isso que a gente vai ter como
força. Se alimenta mal, nós não vamos ter tanta energia, tanta saúde. Mas se nós nos alimentamos direitinho, nós vamos estar fortes. E assim é também com a palavra de Deus. A palavra é o combustível que move a nossa vida. Ela nos impulsiona, como o Roberto Robson fala, sempre para cima, para frente e para cima. Para frente e para cima. É uma glória maior que Deus tem para as nossas vidas. Ele disse que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E hoje nós somos o templo, diz lá em Coríntios. Vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? Que neles eu habitarei, que andarei no meio deles, que eu serei o seu Deus, eu serei por Pai, o Deus Todo-Poderoso, teu Pai. Você faz parte da família de Deus. E como ser de uma família e não comunicar, não sentar para comer da mesa que está posta? Então ele diz para o diabo quando ele foi tentado, porque ele conhecia as Escrituras. Então, mas nós temos a honra de conhecer as Escrituras. Nós moramos num país livre. Nós temos a honra de conhecer e passar para os nossos filhos, para os nossos netos. Nós temos a honra de conhecer e falar livremente dessa palavra aqui nesse país. Amém? Então, vamos dar valor a esse pão vivo que vem do céu, que não precisa ir na padaria comprar, ele já está disponível, amados. Ele é um maná fresco a cada dia. Essa palavra vem com o Espírito Santo, tem um frescor novo sobre a palavra. E nós nos empolgamos e nós vamos forte na força dessa palavra, enfrentar os nossos dias. Mas é preciso que a gente tenha prioridades, amém? Essa palavra, o reino de Deus deve ser a nossa prioridade. Isso é temer ao Senhor. Isso é se separar para o Senhor. Amém? Amar o mover de Deus. Amar o Espírito Santo de Deus. Amar congregar. Porque, amados, não seremos crentes fortes se não congregarmos. Não tem como estar longe dos outros e ser forte. Nós precisamos nos reunir, porque a unção coletiva, a bênção e a vida derramada pelo próprio Senhor. Quão bom e agradável é que os irmãos andem em unidade. Ali o Senhor derrama a bênção e a vida. Amém? Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você. Amém? O Senhor precisa de você para abraçar o irmão, para dar uma palavra para o irmão, para dar uma oferta para o irmão, para ver que alguém não veio e orar pelo irmão. Nós precisamos uns dos outros. E assim cresceremos juntos. Aleluia. E no versículo 5, ainda Jesus no deserto. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem. E eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Você sabia que o diabo ainda está com essas propostas? Se você só é uma vez, você vai ganhar tudo isso. De verdade, é estar prostrado e adorando uma sugestão maligna. Não é? Olha, você vai ter um grande lucro, rapaz. Não seja besta, não. Esse negócio de só fazer o certo, o que você tem ganhado com isso? Mas nós podemos não ver, mas Deus tem dado livramentos às nossas vidas a cada dia. O Senhor tem planos de paz e não de mal. O Senhor tem nos curado e quando nós oramos, temos os céus abertos e os anjos subindo e descendo. Então não vamos trocar, amados, a nossa comunhão com o Pai por nada, por nenhum prato que chegue à nossa frente, por nenhum lucro que se mostre tão bonito, porque há caminhos que parecem de vida,
mas o final é morte. Então vale a pena amar tudo que o Senhor ama, vale a pena obedecê-lo, vale a pena honrá-lo, vale a pena servi-lo, vale a pena se apegar com mais firmeza a essas verdades. Porque como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É Ele quem te sara, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele quem renova as nossas forças, é Ele quem te coroa de bondade, de misericórdia, de amor, é Ele que faz com que a bondade e a misericórdia te sigam, é Ele que ordena que a bênção esteja nos teus celeiros. Não deixe o diabo te enganar. Seja mais rápido, amém, do que ele. Não durma. Não durma. Aleluia. Ore em línguas. Ore na sua casa. Se você não tem um tempo para ficar, que você queria tanto orar 1 hora em línguas, mas você pode cantar dentro de casa em línguas. Você pode cantar na rua em línguas. Você pode fazer todas as coisas orando, conversando com Deus. E Ele com certeza vai te anunciar coisas grandes e ocultas que você nem sabia. Meu Deus, que coisa linda é. É para você, porque você me amou, porque você se apegou a mim com amor. Eu te mostrarei a minha salvação. Amém? Aleluia. E aqui no versículo 10, ainda em Mateus 4:10, diz: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você fosse também agora ainda em Lucas 10:40. Vamos a partir do 38. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Ela estava brava, irmã. Você já viu que quando a pessoa está com muita coisa para fazer e pouco tempo, às vezes a gente diz coisas que não deve, às vezes a gente perde a paz, mas o Senhor quer nos ensinar uma coisa. Ela deu uma ordem a Jesus: ô Jesus, você não vai fazer nada sobre isso, não? Manda que ela estava braba. Então, mas nós fomos chamados para fazer muitas coisas. Nós temos responsabilidades que o Senhor nos deu. Amém? Os pais têm responsabilidades, os chefes têm responsabilidades, todos têm responsabilidades e todos têm o mesmo tempo, 24 horas. Agora, o que nós vamos fazer com essas responsabilidades? O Senhor vai nos ajudar e nos dar sabedoria. Amém? Porque Marta, ela queria dar o melhor para Jesus. E ela tinha, imagina aí, Jesus andava com uns 12 discípulos e eram 13 homens com fome para comer. Então ela estava com muitas coisas para fazer, mas Jesus, ele não ia a muitas casas assim, não. E Jesus, ele tinha chegado na casa dela. O Senhor que ressuscitou mortos, o Senhor que curou cegos, o Senhor que multiplicou pães, o Senhor que fez tantas coisas maravilhosas chegou lá. Mas ela estava tão aperreada com o que tinha para fazer que ela se esqueceu do Senhor.
era um evento. Jesus na casa dela era um evento tremendo. Mas ela se esqueceu da pessoa de Jesus. Mas muitas vezes nós temos muitas responsabilidades. E nós não vamos negligenciar. Nós só precisamos ter prioridades. Amém? Se nós tivermos prioridades certas, as coisas fluirão. Amém? E aqui ela estava muito braba. E no versículo 41 nós aprendemos com a resposta do Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Primeiro ele disse que pouco é necessário. Porque, amados, quando nós estamos fortes com a força que essa palavra nos dá, nós nos enchemos de sabedoria. Pode ser a pressão de torar, não tora, gente. Pode torar, pode agoniar outras pessoas, mas nós vamos saber o que fazer. Dentro de nós vai ter uma saída, uma resposta. Vamos ter sabedoria, vamos ter paz, vamos ter alegria. Porque o vento dá nas duas casas, mas o que ouve, o que honra ao Senhor, o que teme ao Senhor e pratica as palavras, a casa dele não vai ser abalada. Amém? Ele disse, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Ou que coisa boa, não é? Não, então, em outras coisas, não se aperreie, não. Não se aperreie. Vai vir muitas vezes da sua mente coisas e coisas e coisas e coisas. Mas se você tiver a palavra, você vai resolver todas elas. Ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então vamos escolher a boa parte. Amém? O segredo da organização são prioridades. Amém? Só ouça o que o Senhor tem a dizer. E faça isso. Não é simples? Às vezes meu Deus, começou o ano, é tanta coisa para fazer, tantos projetos. Meu Deus, eu não sei nem por onde começar. Pronto. O Senhor tem ensinado. Pouca coisa é necessário. Escolha boa parte e essa ninguém vai tirar de você. Amém? Aleluia. Deus vai ao encontro daqueles que vão ao encontro dele. Ele diz, busca e achareis. Busca e achareis. Ele não é um Deus tão longe, tão distante, tão difícil. Eu pensava assim, meu Deus, quem sou eu para Deus me ouvir? Deus lá no céu, ainda mais manhã dizia, papai do céu. Quando eu fui viajar a primeira vez de avião, eu fiquei tão feliz, irmão. Eu dizia, meu Deus, eu estou bem pertinho de Deus. Porque olha só, eu já era grande, viu? Porque na minha mente, minha mãe dizia, papai do céu, então ele está lá. Se eu estou lá, eu estou bem pertinho, ó. Vizinha. E ele... E ele falou comigo. Ele disse, não, minha filha, eu já era crente, viu? Por isso, amados, nós precisamos renovar a nossa mente. Porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. Ele vem para enganar. Ele disse, não, minha filha, quando você está lá, eu estou lá. Quando você está aqui, eu estou aqui. Para onde você for, eu vou. Eu não te deixarei. Eu não te desampararei. Ele é Deus Emanuel, Deus de perto, Deus conosco. Então, amados, vale a pena saber toda a riqueza que ele deixou. Temos o testamento, descubra as riquezas, amém? E você, amado, sua vida vai ser um sucesso. Vai ser só alegria, amém? Vai ser só testemunhos para contar. A bondade de Deus te surpreendendo e você se alegrando. A bondade de Deus te surpreendendo e você se alegrando. Porque você se apegou a Ele com amor. Eu queria... Não, agora vai ser a ceia. Pastor Wagner vai fazer a ceia. Então essa é a palavra. Sejam abençoados na prática da palavra. Você se alegra, é noite de festa. Amém? Amém. Aleluia. Diga assim, aleluia. Diga assim, glória a Deus. Diga assim, Deus é muito bom.
Deixa eu fechar esse negócio aqui. Vou fechar.